A polca. A polca é uma dança de salão que surgiu nos últimos anos da década de 1830, mais ou menos, na região da Boêmia, na Europa, na atual República Tcheca, e que se espalhou em poucos anos por todas as capitais europeias e que logo em seguida tomou de assalto os salões de toda a América, de norte a sul. A razão desse sucesso todo a gente não tem como saber com exatidão, mas com certeza tem a ver com o caráter frenético da música e com o fato de ser uma dança de pares entrelaçados, onde o casal se enlaça, ao contrário das danças do século XVIII, onde os dançarinos mal se encostavam. As primeiras referências à polca no Brasil, ao menos na imprensa, datam do final do ano de 1844. Para se ter noção do impacto que a chegada da polca causou na vida musical e na sociedade do Rio de Janeiro, em pouquíssimo tempo, eu trago aqui uma carta publicada no Diário do Rio de Janeiro, já em abril de 1846. Vamos a ela. Sábado de Aleluia, houve grande função no Mosteiro de São Bento. Dentro da igreja, no órgão que está ali para as músicas religiosas, tocou-se a polca. Deslavamento como este não há mistério de comentário, basta dizê-lo. O que se seguiu era de prever. Alguns azafamados, que saracoteiam a andar, a correr, a vestir-se e até a rezar, pregaram logo nos quadris as costas das mãos, penderam a cabeça para o ombro direito, envesgaram os olhos e quase que as rezas rematavam em dançado, se o folgazão que desaforava no órgão lhes não pregasse o gatásio de os deixar sem música. Senhores polquistas, dançantes e tocantes, aí estão os teatros para as sanfonas e os saracoteios da polca, aí estão as praças e tendas para os bamboleios e deslavamentos. Mas deixem-nos as igrejas com seu órgão para a gravidade das práticas religiosas, para o sagrado das orações. Deus dê juízo aos estonteados e prudência aos levianos. Em algumas décadas, a polca ganhou uma importância imensa na música brasileira e ganhou um sotaque único. O que aconteceu? Que mudanças musicais foram essas? Como é que essa música soava antes? Como uma ilustração simples, eu trago aqui uma polca, como um exemplo. Uma polca composta por um compositor tcheco, composta em 1840, pelo grande compositor tcheco Bedřich Smetana, para a gente ouvir como soava uma polca original da região da polca na época que a polca foi criada. Vamos ouvir essa Luizinas Polka e preste atenção no acompanhamento, na figura recorrente do acompanhamento da mão esquerda do piano. No Brasil, as polcas iriam ter mais ou menos o mesmo padrão de acompanhamento, ao menos nesse início. Esse desenho com baixos e os contratempos alternados, pom, pi, pom, pi, pom. E muitas vezes também esse desenho com ataques repetidos, pom, pi, 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 pom, pi, 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 pi. Com o passar do tempo, e com esses padrões sendo tocados pelos instrumentos populares, violão e cavaquinho principalmente, o que se observa é que os acompanhamentos passam a ser tocados de forma menos marcada, menos acentuada. E que os desenhos rítmicos, de certa forma, se espalham pelo compasso. Isso acontece não apenas com a utilização das figuras sincopadas, com as síncopes, muitas delas oriundas de outros gêneros que também estavam ganhando os sotaques brasileiros, né, como a habaneira, como o tango, ganhando esses sotaques na mesma época.
Mas isso acontece também através da maneira com que esses instrumentos populares eram tocados e articulavam seus padrões rítmicos. Por exemplo, o cavaquinho, isso a gente ouve nas primeiras gravações que existem no início do século XX, o cavaquinho, ele não toca o desenho dessa célula característica da polca, tá, 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 dessa forma marcada, né? Ele se espalha, ele usa palhetadas rítmicas, notas falsas, né? Ele faz tac, 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 tac. O violão é a mesma coisa. E com isso a gente tem o surgimento de um padrão de acompanhamento que seria a marca do choro, né? Esse padrão onde cada instrumento faz uma célula e essas células, todas desses instrumentos, se misturam, se envolvem formando esse grande mosaico rítmico, numa verdadeira batucada. Além disso, as melodias, por cima dessa batucada, também vão procurar os espaços vazios para preencher. Também vão se espalhar pelos compassos, adiantando os acentos, atrasando as notas. Tudo para favorecer esse grande efeito rítmico. Com isso tudo, aos poucos, os andamentos vão se tornando mais lentos, também como maneira de dar espaço para essa batucada acontecer. Durante muitos anos, a polca reinou talvez como principal gênero instrumental da música brasileira, né? Até o início do século XX, com certeza, 1910, 1920. Depois, ela passa a dividir espaço com outros gêneros do choro, machixe, o próprio choro, e depois o samba, enfim. Mas é fato que essa maneira de tocar foi preservada em todos os gêneros e é uma marca da música brasileira até hoje. Para ilustrar essa batucada da polca, a gente vai ouvir uma polca composta por um grande compositor, Joaquim Calado. A gente não sabe exatamente quando ela foi composta, mas o fato é que o Calado morreu em 1880, então isso dá uma boa noção de como nessa época a gente já tinha uma música com um sotaque muito característico. A polca se chama Puladora e, como o nome diz, a melodia é muito sinuosa, e eu peço a vocês para prestarem atenção nessa grande batucada que rola nesse diálogo entre a flauta, aqui nessa gravação do Leonardo Miranda, com o cavaquinho da Luciana Rabelo e os violões do Maurício Carrilho e do João Lira.